Conseguem me ouvir bem? Sim. Muito obrigada pela atenção. Se calhar vou dar alguns minutos de tolerância, que mais pessoas juntem a nós. As pessoas estão a entrar gradualmente. Estou cobrindo agora que eu era a única pessoa que não vos ouvia. Estavam a ouvir tudo. Estejam à vontade ao longo do painel para colocarem as questões aqui no chat. Só para partilhar o vídeo e o áudio, eu, a moderadora e as restantes convidadas, mas coloquem as questões que depois no final dedicaremos 10 minutos para serem colocadas e para discutirmos abertamente. Então, dando início à introdução, gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes e agradecer bastante às convidadas que aceitaram partilhar o seu tempo e conhecimento com a comunidade da Evolution Alliance. Neste painel intitulado por Liderança para uma Recuperação Sustentável em Portugal, iremos basear a nossa discussão na Carta Aberta para uma Recuperação Sustentável pós-Covid-19, escrita por jovens líderes portugueses da comunidade Lidera, que se uniram para acelerar a transição de Portugal para uma sociedade sustentável. No contexto da crise pandémica atual, estes jovens alertam a sociedade portuguesa para a urgência de agir em resposta à crise climática, a outra grande ameaça da nossa comunidade. Temos a honra de contar com a presença de 2 membros da comunidade Lidera, Catarina Fernandes Alves, mestre em liderança para a sustentabilidade pela Universidade Sueca e profissional na área da sustentabilidade corporativa, e Raquel Gaião Silva, licenciada em Biologia e mestre em Biodiversidade e Conservação Marinha. A Raquel já esteve envolvida em diversas iniciativas de gestão de projetos, comunicação e sensibilização. Em 2018 foi a primeira portuguesa a ganhar o Prémio Internacional de Beef Young Researchers Award, devido ao seu projeto de tese relacionado com o impacto das alterações climáticas nas florestas marinhas de macroalgas. E em 2019 foi vencedora do concurso Global Youth Video Competition. Global Youth Video Competition. Atualmente trabalha na Blue Bio Alliance, onde gera todas as tarefas diárias de comunicação da organização. A organização com a qual a SOA tem a honra de anunciar a recente parceria entre a Blue Bio Alliance e a Sustainable Ocean Alliance, para que pela cooperação hajam mais soluções em ação para a sustentabilidade do oceano. Agradeço a honrável presença da doutora Helena Vieira, a Diretora-Geral de Política do Mar em Portugal. Helena Vieira tem mais de 20 anos de experiência profissional na academia, na indústria ou em contexto político. Especializada nos setores de ciência, inovação e empreendedorismo, Helena tem trabalhado na economia do mar, biotecnologia, indústria farmacêutica e cosmética em vários cargos. É doutorada em biomedicina pelo Imperial College of London e tem uma pós-graduação executiva em liderança e estratégia na indústria biotecnológica e farmacêutica da Harvard Business School. E expresso a minha gratidão pela presença da engenheira Ana Brito Melo, diretora executiva da WAVEC Offshore Renewables. Ana Brito Melo é doutorada em 2000 e mestre em 95 em Engenharia Mecânica, licenciada em Engenharia Civil em 92 pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa. Ana tem mais de 20 anos de experiência em energia das ondas, desde testes em tanques e modelagem numérica, até avaliação de tecnologia, seleção de locais e estudos de viabilidade. Ela se tornou diretora executiva do WAVEC em janeiro de 2012 e é ainda responsável pela administração do secretariado e divulgação do Ocean Energy Systems. Por fim, gostaria de agradecer a todos os presentes por dedicarem o vosso tempo a esta discussão, em que, sendo o foco na sustentabilidade de Portugal, vamos dar um foco ao setor do oceano. Gostaria de começar a colocar a minha primeira pergunta à Catarina Alves, como porta-voz da comunidade Lidera. Catarina, qual foi o processo de criação do Lidera e da respectiva Carta Aberta, publicada no passado dia 2 de maio? E quais são os resultados que gostariam de observar até ao fim deste ano, como consequência da vossa iniciativa? Olá a todos, obrigada por me terem convidado e por terem convidado o Lidera para aqui hoje. O Lidera foi criado em janeiro, começou por ser só apenas um evento criado pela sociedade civil para reunir então jovens líderes de diferentes áreas profissionais para discutir o clima. Aliás, para informar, capacitar e para acionar jovens para o combate às alterações climáticas. Foi num evento em que nós reunimos pessoas que normalmente às vezes não se costumam reunir, nomeadamente, por exemplo, jornalistas, políticos e ativistas, mas também outras pessoas, empreendedores, biólogos como a Raquel, empresários e algumas figuras públicas também.
Depois disso e depois do evento, decidimos que queríamos continuar a trabalhar e foi então que começámos a intitular-nos como Comunidade Lidera e de continuar a unir esforços de forma a criarmos soluções e também a aprendermos uns com os outros. Numa das nossas reuniões, já neste tempo pós-Covid e já online, com o tema o impacto do Covid nas alterações climáticas, começámos a perceber que este era um momento decisivo e que podia nos levar em duas direções completamente opostas. A direção de que, devido às dificuldades económicas que nós vamos atravessar, que esta poderia ser a desculpa perfeita, que o Covid poderia ser a desculpa perfeita para deixar determinados objetivos em prol da economia, como, por exemplo, os Estados Unidos da América e a China já estão mais ou menos a fazer ou a delinear as suas respostas, ou então, por outro lado, e como muitas vezes acontece em crises, usarmos o facto de estarmos a repensar algumas coisas e usar o facto de estarmos a repensar o sistema e a construir novas soluções para então impulsionar e sermos ainda mais ambiciosos, porque a maior parte dos planos que estão em marcha, mesmo assim não nos vão deixar abaixo dos 2 graus e muito menos abaixo de 1,5 graus devíamos estar. E, portanto, de forma a tender mais para este segundo cenário, decidimos criar esta carta aberta, que foi depois lançada no dia 2 de maio, e com o objetivo de, então, que a visão para um futuro pós-Covid fosse no sentido sustentável e de transição para uma sociedade mais sustentável em Portugal. Como é que foi o processo de escrever essa carta? Tivemos um grupo de redação, que fui em que estava eu, a Raquel, o João e a Rita Pinto Coelho. O João Soutinho, já agora, que também é amigo da Raquel e costuma trabalhar com ela. Mas depois também tínhamos a comunidade a colaborar na escrita da carta, ou seja, a carta foi revista várias vezes, não só também pelos líderes da comunidade, mas também por especialistas, que nós costumamos chamar os nossos advisors, que, por exemplo, a Júlia Seixas ou a Sofia Santos, que também ajudaram em algumas partes da carta. E depois de um grande processo que durou mais ou menos 3 semanas, um mês, já nem sei bem, lançámos então a carta, que neste momento conta com 4.400 assinaturas, talvez, e entretanto também já tivemos com o Ministro do Ambiente. Vimos que há algumas coisas que já estão a ser feitas. O nosso objetivo, e pelo menos relativamente a esta parte do Covid, é que, e vou dizer alguns exemplos, porque a tua última pergunta foi o que é que nós queremos com a carta. Já existe uma estratégia definida, já existem objetivos, mas neste momento precisamos de algo mais. E esse algo mais tem a ver, vamos ter créditos em que o Estado vai dar às empresas, vamos ter que ajudar a TAP a sair desta situação, e há maneiras de o fazer, se tivermos que o fazer, há maneiras de o fazer de forma, por exemplo, com contrapartidas ambientais, e isto não é algo totalmente disruptivo, porque, por exemplo, países como o Canadá e a França também já o estão a fazer. Pronto, e esse é, por exemplo, um dos exemplos concretos pós-Covid que nós devíamos implementar já, ou começar a pensar já nisso. Sei também que o Ministro do Ambiente está a elaborar qualquer coisa sobre isso em relação à TAP, ainda não sabemos o que é, e portanto também temos expectativas ou expectantes para ver o que é que vai ser esse acordo ou essa proposta. Muito obrigada, Catarina, pela partilha e também de compreensão a todos nós. Dirigi agora a minha segunda questão à Raquel Gaião Silva, também membro da Comunidade Lidera, que, como bióloga marinha profissional ativa no desenvolvimento da economia azul, de que forma gostarias de observar as propostas apresentadas na Carta Aberta, aplicadas em prol da sustentabilidade do oceano? Obrigada, Eugénia. Antes de mais, agradecer imenso pelo convite à Eugénia e a toda a equipa da Sustainable Ocean Alliance. E é um prazer enorme poder falar desta carta que passamos, como a Catarina disse, um mês a escrevê-la e ainda por cima falar como é que ela pode ter um impacto positivo no oceano. Em primeiro lugar, e antes de responder à pergunta, é importante perceber que o oceano e o clima estão profundamente interligados e por isso todas as medidas da carta vão, direta ou indiretamente, influenciar a sustentabilidade do oceano. Infelizmente, durante imenso tempo, o oceano não esteve...
Desculpa, podes só ajeitar um bocadinho o teu microfone? Eu pelo menos estou a ouvir um bocadinho de ruído. Isso, obrigada. Acho que Conseguem ouvir bem? É que faz alguma interferência. o meu microfone é embutido no computador e não consigo chegar. Não, mas está bom, acho que assim já é melhor, desculpa. Portanto, estava a dizer que durante imenso tempo o oceano não esteve nas discussões contra as alterações, nas discussões estratégicas de mitigação das alterações climáticas, mas felizmente, pelo menos no último COP, no COP25 em Madrid, já se debateu estratégias de como é que nós podemos fortalecer as ligações entre as políticas climáticas e as políticas oceânicas, e ainda bem que existem espaços como este para falarmos de como é que podemos debater estratégias para recuperar desta crise, olhando para o oceano como um aliado nesta situação toda. Respondendo à pergunta, das 4 medidas que nós falamos na carta, 3 delas eu acho que poderiam ser feitas já e podem ser feitas nesta década e são bastante fáceis, por assim dizer, de fazer. Uma delas é haver um maior investimento em soluções neutras em carbono e que favoreçam uma economia sustentável e circular. É fascinante como é que o oceano nos pode trazer essas soluções. Existem soluções maravilhosas na área da biotecnologia azul, soluções, por exemplo, na área das rações para o gado, que rações com base de algas podem reduzir até 90% das emissões de metano do gado, biofertilizantes que não usam químicos muito poluentes, bioplásticos também feitos à base de escamas e algas ou até cascas de caranguejo e cascas de outros crustáceos. E isto são realmente soluções super interessantes, soluções que não põem em risco a sustentabilidade dos recursos, porque na verdade conseguimos extraí-las de uma forma sustentável, de uma forma não em grandes quantidades, e para além disso são soluções que nós precisamos neste momento para substituir coisas que nós temos neste momento que são insustentáveis. Para além disso, é crucial investir em soluções que acabem com a sobrepesca. Está provado que o aumento da sustentabilidade das pescas a longo prazo acaba por ter um retorno económico muito positivo, não só porque dá continuidade ao sustento das pescas, mas também porque torna os oceanos mais resilientes ao combate às alterações climáticas. E, por último lugar, acho que aqui nesta medida é super interessante um sistema que nós temos falado até na Blue Bio Alliance, que era super interessante nós termos em Portugal, que é haver um investimento num sistema em que nós pudéssemos facilmente ter acesso aos subprodutos da pesca. Porque muitas vezes há muitos materiais da pesca, por exemplo, a pele ou escamas, tem colagênio, tem propriedades muito interessantes a nível da biotecnologia azul, e ao haver este sistema de recolha destes subprodutos, é mais fácil haver novos negócios a surgirem que sejam circulares e que usem este waste, que usem para algo bom. Depois, outra medida interessante que nós falamos na carta é sobre preservar os ecossistemas que sequestram o carbono natural. Muitas vezes nós pensamos nos pulmões do planeta como as florestas e pensamos bem, as florestas dão oxigênio e retiram o carbono que nós temos em excesso na atmosfera, mas normalmente pensamos nas florestas terrestres e também existem florestas marinhas que são tão ou mais importantes nesta captura de carbono. E o que nós podemos fazer já é começar a ter uma estratégia mais ambiciosa na preservação destes ecossistemas. Por exemplo, integrar estes ecossistemas no roteiro para a neutralidade carbónica, porque já existe um roteiro para a neutralidade carbónica que olha para a floresta terrestre, mas não olha para a floresta marinha, e é bom nós termos também os ordenamentos necessários para conservar estes nossos aliados na natureza. E por fim, a última medida que fala de disseminarmos a temática de desenvolvimento sustentável e haver maior participação pública. Infelizmente, eu no meu processo académico não tive muito acesso aos ODS e à parte da participação pública e a importância dos cientistas nas políticas públicas, mas acho que hoje em dia as pessoas já se começam a perceber que realmente nós temos que fechar este gap entre a ciência e os científicos, e por isso acho super interessante, e nós também falamos sobre isso, a visão que o Ministério já tem para tornar esse assunto mais falado nas universidades.
e acabo a minha intervenção desta maneira. Seriam estas as três medidas que eu gostaria de ter implementadas aqui já no presente. Obrigada. Muito obrigada, Raquel. Muito feliz com as tuas contribuições. Concordo bastante, pessoalmente. Passaria para colocar a próxima questão à engenheira Ana Britimel, da Wavec Offshores, em que iria focar a primeira medida proposta na Carta Aberta, de alinhar as políticas fiscais com o objetivo de efetivar a transição energética de combustíveis fósseis para 100% de energia renovável. Deparamos-nos com o desafio dos custos de capital associados à produção de energias renováveis marinhas, serem ainda demasiado elevados para que essas tecnologias sejam competitivas. De acordo com os resultados de um Policy Brief Energias Renováveis Marinhas em Portugal, se e quando, publicado em 2017, os custos de energia eólica offshore são 2,5 vezes superiores aos custos da eólica em terra, onshore, enquanto que os custos de energia das ondas são 6 vezes superiores. Dessa forma, gostaria de questionar a doutora Ana Britimel de como é que a Wavec tem ultrapassado este desafio e contribuído para o desenvolvimento desta indústria em Portugal. Muito obrigada. Olá. Grande parte da nossa atividade no Wavec efetivamente tem sido direcionada para a promoção e para o desenvolvimento das energias renováveis marinhas em Portugal e a vários níveis. Mas antes fazia só uma breve nota em relação aos custos destas tecnologias, porque quando falamos em custos não podemos comparar custos de tecnologias maduras com os custos de tecnologias que ainda estão a percorrer uma curva de aprendizagem, como é o caso da energia eólica offshore, e aqui estou a pensar no eólico offshore em grandes profundidades, que é o que nós temos em Portugal, ou a energia das ondas. Portanto, são tecnologias que ainda estão em desenvolvimento, não estão numa fase comercial e naturalmente que os custos são muito mais elevados. A energia eólica offshore tem vindo a expandir-se em vários países europeus à escala industrial e já temos fortes evidências que sugerem que estamos no caminho de reduzir os custos. Paralelamente a estas inovações, também esperamos ver a cadeia de fornecimento crescer e amadurecer, o que se traduz em benefícios pelo efeito da concorrência e colaboração e também uma melhor gestão de riscos. Portanto, cada passo no oceano é muito caro e cada pequeno falhanço pode inviabilizar um projeto, e é aqui que o Wavec tem apostado, ou seja, por um lado, trabalhando com diversos tecnólogos na validação das suas tecnologias antes de irem para o mar, porque no mar não se pode fazer nada a uma escala pequena, ou seja, é necessário ir para o mar com estruturas robustas. E aqui é que nos temos focado, ou seja, no apoio direto aos tecnólogos, quer seja na energia das ondas, por exemplo, temos o exemplo do Wave Roller em Peniche, o projeto Windfloat em Viana do Castelo, em que estamos fortemente comprometidos. Por outro lado, é através da economia de escala que a energia oceânica pode alcançar as mesmas reduções drásticas de custos como a eólica e em terra e o solar, que foi mencionado, mas nas renováveis offshore a aprendizagem num ambiente offshore é muito mais longa e difícil e precisa da intervenção do governo com financiamentos para a investigação e medidas para reduzir o risco financeiro, porque nenhum investidor privado está disponível para assumir este risco financeiro. Portanto, os apoios têm de ser dados de outra forma. E aqui, mais uma vez, eu acho que o Wavec tem tido uma intervenção importante. Portanto, ao longo dos anos, nós temos envolvido os vários stakeholders em debate, trabalhado junto das entidades regulatórias em Portugal na definição de procedimentos claros de licenciamento, na componente ambiental dos projetos, até numa vertente mais internacional, esforços de monitorização, campanhas no mar e ainda na definição de zonas de teste no mar, porque nós achamos que isto é fulcral, ou seja, ter no espaço do oceano uma zona onde se ganha experiência com a operação destas tecnologias. E finalmente, só para transmitir aqui uma mensagem que eu acho que é importante, é que não é só as melhorias da tecnologia, ou seja, toda a inovação e investigação, mas também as condições de mercado e as decisões políticas que podem acelerar o desenvolvimento das renováveis offshore nas próximas décadas. E este passo, que é um passo gigante, a indústria sozinha não vai assumir. Portanto, e o esforço do Wavec tem sido muito orientado exatamente neste sentido. Não sei se penso que assim responde à sua pergunta. Sim, muito obrigada. Respondeu perfeitamente. E passarei agora para a doutora Helena Vieira, próxima questão, e focarei
Como os jovens líderes referiram na carta, entre aspas, a valorização económica do capital natural e humano deve ser ainda assegurada, por exemplo, refletindo no PIB ou através da adoção de um indicador complementar que meça também o grau de desenvolvimento sustentável, fechando aspas, fim da cotação. A minha questão é, como pretende Portugal valorizar economicamente a sustentabilidade dos oceanos? Inclui a criação de algo como a sustentabilidade interna bruta ou mesmo a adaptação do PIB atual? Olá, olá a todos. Antes de mais, parabéns à SOA pela iniciativa. É um prazer estar aqui, mais ainda ver um painel cheio de mulheres a falar de sustentabilidade e de todos estes temas que nos são tão caros. Eu gostava de dizer, para poder responder à pergunta, sim, Portugal, resposta direta, Portugal pretende valorizar economicamente a sustentabilidade dos oceanos e vou tentar explicar como, porque a matéria não é fácil de explicar. Ou seja, nós estamos muito habituados a ouvir falar de PIB, não é? E a antiga Estratégia Nacional para o Mar, elaborada pelo Ministério do Mar com a parceria da DGPM, tinha um grande objetivo que era aumentar o contributo da economia do mar para o PIB em 50%, aumentar esse contributo em 50%. E isto é uma monetização, não é, direta do valor da economia do mar. No entanto, é importante analisar com um bocadinho mais detalhe este objetivo. A Estratégia Nacional para o Mar é assente, em grande parte, numa economia sustentável. Este ano vai ser lançada a nova Estratégia Nacional para o Mar para 2030. E posso já dizer, sem revelar grandes coisas ainda, que a nova estratégia vai ter um cariz de sustentabilidade ainda maior do que a anterior. E isso também vai ser visível nos próprios objetivos e metas que vamos definir. Ou seja, atingir aumentar em 50% o peso da economia do mar no PIB na próxima década não vai ser fazível sem ser assente numa base de economia sustentável. Portanto, isto é de uma forma qualitativa como é que se pretende fazer, é que as medidas que vão ser implementadas, a valorização económica vai ser implementada através de medidas de economia sustentável. Mas, porque nós achamos que isso não é suficiente, eu gostava de dizer que, por exemplo, a DGPM tem promovido um conjunto de avisos, quer no Fundo Azul, quer nas EE Grants, que privilegiam o crescimento azul sustentável. Por exemplo, tivemos um aviso que fechou agora há pouco tempo, em que a recolha de lixo marinho para a criação de novos modelos de negócios era o centro dessa cola. Ou seja, nós estamos a financiar, efetivamente, modelos de negócio sustentáveis. Não estamos a financiar modelos de negócio antigos, poluentes, carbonizantes. Por outro lado, a estratégia existe com um modelo de monitorização. E é aí que vamos chegar. Nós temos a conta satélite para o mar, que é uma conta assente em indicadores do INE, em indicadores matemáticos e económicos, e neste momento estamos a prever, por exemplo, criar uma nova conta, que se chama uma nova conta satélite para os serviços dos ecossistemas marinhos. E isto vai revolucionar, portanto, Portugal foi líder na criação da conta satélite para o mar. Neste momento somos exemplo para uma série de outros países, incluindo ao nível da OCDE, como implementar contas satélites para o mar, e portanto estão eles a tentar agora implementar contas satélites para o mar e nós já estamos a pensar como é que vamos criar uma conta para os serviços dos ecossistemas marinhos. E isto funciona porquê? Porque nós temos a Estratégia Nacional para o Mar, mas temos que a monitorizar, faz parte do plano do governo, faz parte das nossas obrigações saber se as estratégias que criamos são depois ou não implementadas. E com base nisso, nós temos que aplicar uma série de indicadores e de monitorização que inclui monitorizar os serviços dos ecossistemas marinhos e costeiros, que é feito em parceria com os vários organismos do Ministério do Mar. E, portanto, neste grande quadro transformacional de monitorização da estratégia, quer em termos de projetos, quer em termos de indicadores, surgiu o tal programa SeaMind, que é o programa de monitorização do mar e da estratégia, que tem um grande projeto chamado Projeto dos Serviços dos Ecossistemas Marinhos e Costeiros. Nós temos acompanhado também os grupos internacionais nesta temática e, portanto, respondendo de uma forma muito concreta à sua questão, se equacionamos a adaptação do atual PIB, sim, temos trabalhado para ter outros indicadores de natureza ambiental e social, portanto, considerar os 3 pilares da sustentabilidade, que serão complementares ao indicador do contributo para da economia do mar para o PIB económico do país.
E estamos neste momento a avaliar no âmbito do CIMIND a viabilidade de criar esta conta satélite para os serviços dos ecossistemas marinhos, de forma a complementar. Portanto, quero dizer-vos que acreditamos que a próxima Estratégia Nacional para o Mar vai facilitar esse trabalho, porque ela própria já está a ser desenhada com base nestes pilares de sustentabilidade nas três áreas, e que as políticas e os mecanismos criados pelo Governo para que, de facto, possamos ter o CIB, como vocês lhe chamaram, também vão ajudar a que isso aconteça, porque cada vez mais estamos a caminhar para dar suporte, e foi uma das coisas que a Raquel disse, para dar suporte a projetos que são efetivamente transformadores, descarbonizantes e de impacto positivo, já não é de impacto neutro, é de impacto positivo no oceano. Portanto, assim, de uma forma geral, podia dizer muito mais sobre isto, falar muito mais em termos matemáticos e de alguns indicadores em concreto, mas gostava de deixar esta mensagem de que sim, não sei se vai chamar CIB, mas vai haver uma conta para os serviços dos ecossistemas, sem dúvida. Muito obrigada, doutora Helena. Exato, aquilo foi só um nome, uma hipótese, não é algo concreto, era só para eluzir a sustentabilidade. Ainda não foram colocadas aqui questões no chat. Se alguém quiser colocar a questão diretamente, também pode pedir a partilha do vídeo e do áudio, que neste momento eu posso também partilhar, se quiserem colocar alguma questão diretamente, ou mesmo escrever aqui. Enquanto não aparecem questões, eu se calhar vou continuar colocando algumas. A próxima vou fazer às 4, e quem quiser responder que pode manifestar-se primeiro. A pergunta é: o que é que acham que podemos aprender com a crise pandémica atual que pode contribuir para o aceleramento da transição para uma sociedade sustentável? Quem é que gostaria de tomar a palavra primeiro? Eu posso... Oi? Ok. Algo que eu tenho, neste tipo de intervenções, tenho dito, e é algo que por acaso ainda não vi ninguém a constatar este facto, mas a OMS, a Organização Mundial da Saúde, publica listas de riscos para a saúde global. E a última lista tinha duas coisas em comuns, com uma lista semelhante, mas relativa aos maiores riscos económicos globais do Fórum Económico Mundial. Essas duas listas têm duas coisas em comuns, que são as alterações climáticas e as doenças pandémicas. Isto para dizer que o Covid não o Covid, mas uma doença pandémica não era algo que fosse desconhecido, este tipo de risco. Era um risco que era conhecido que podia acontecer. E que os governos ou as próprias sociedades não se prepararam para receber. E, nomeadamente, estou a falar de doenças do foro pneumológico, que é o caso do Covid. A falta de preparação foi o que fez com que, se calhar, nós tivéssemos, ou estar a haver um impacto maior na economia mundial e na saúde global, e de estarem a morrer muito mais pessoas do que, se calhar, se nós tivéssemos feito medidas mais preventivas. E isto é a mesma coisa nas alterações climáticas. Mas as alterações climáticas nós ainda não só temos que prevenir, e ao mesmo tempo já temos que estar a trabalhar também na adaptação, porque já estão a acontecer, os riscos, as consequências já estão a acontecer. E então, para mim, esse paralelismo, para além de outros, são os dois problemas globais que, de alguma maneira, precisam de soluções globais. São os dois problemas que, apesar de afetarem toda a gente, acabam por afetar mais as pessoas com mais dificuldades económicas, e estamos a ver isso agora também. E estas são algumas das comparações, existem também muitas diferenças. A solução para as alterações climáticas não é o desemprego, não é o perdermos vidas, não é quase o descambar das nossas sociedades. Não tem que ser assim, não é como algumas televisões, no início principalmente, ou punham bonita a parte de que as emissões estão a descer, os animais estão a voltar, como se isso fosse uma solução, como se aquilo que nós estivéssemos a implementar fosse a mesma solução para as alterações climáticas, e não é. Porque assim que nós... porque o problema está no sistema. O sistema foi abaixo, as alterações climáticas foram abaixo. Pronto, e basicamente é isso. Obrigada. Raquel, tinhas manifestado interesse em responder, não sei se... Eu acho que a Catarina ficou em tudo que eu estava a pensar. Talvez contasse que, afinal, é possível, nós sabemos que é possível nós mudarmos os nossos hábitos e mudarmos as nossas rotinas
em prol do bem comum. Por isso, só acrescentaria que, se calhar, esta situação acabou por nos ajudar a refletir que realmente nós conseguimos mudar o nosso estilo de vida quando a nossa saúde está em causa, e a nossa saúde está em causa também na crise climática. Só acrescentaria mesmo isso. Obrigada. Força, doutora Helena. Esteja. O micro acho que está desligado. O micro. Não? Eu gostava só de acrescentar, em sintonia com isto que a Raquel acabou de dizer, que, por um lado, eu acho que aprendemos todos da pior forma que efetivamente é possível mudar e que o mundo pode funcionar de uma outra forma, em muito maior harmonia com o ambiente e a natureza que nos rodeia, e esta crise serviu para isso. Nós, por exemplo, a administração pública, não é uma DGPM, uma direção-geral inteira, está a funcionar em teletrabalho desde o dia em que eu comecei na DGPM, e, portanto, temos uma direção inteira em casa que está preparada desde o primeiro dia para o fazer, tem corrido tudo lindamente, e neste momento a nossa questão não é quando é que vamos voltar, é de que forma é que agora iremos voltar, como é que iremos voltar. A única coisa que sabemos é que não vai ser da forma que era antes, porque já não faz sentido, não é? Porque percebemos que isto funciona assim. Portanto, o que eu mais temo, e vamos ver agora durante esta semana, aqui em Portugal em particular, como é que vai ser este regresso, porque o que eu mais temo é que as empresas going back to the old e façam mais do mesmo e ignorem isto. Isto parece que foi às vezes uma pausa no tempo e nós a seguir continuamos sem pensar bem no que é que nos aconteceu. E, portanto, por um lado dizer isto, que espero que sinceramente que as grandes empresas, que são quem de facto emprega mais pessoas e, portanto, implica mais movimentação nas cidades, implica mais concentração de pessoas, que pensem um bocadinho nisto. Se nós conseguimos funcionar durante 3 meses quase neste sistema, provavelmente podemos repensar as nossas formas de estar. Por outro lado, e vou arriscar a ser aqui um bocadinho politicamente incorreta, vindo do lado político, o capitalismo, como nós o conhecíamos, é um modelo completamente acabado. E, portanto, nós temos efetivamente que reinventar uma nova economia. E, por último, dizer que, voltando a pegar numa das coisas que a Raquel e a Catarina referiram, que é triste para nós que somos amantes do oceano, muitas vezes ver como se debatem todos estes temas sem falar do oceano. E só muito recentemente é que começou a haver uma integração entre todas estas problemáticas ambientais e o papel do oceano. Muitas vezes eu até pergunto como é que será que as pessoas não veem que o papel principal, o ator principal neste filme é mesmo o oceano. São 70% da Terra, portanto é impossível deixá-lo de fora. E, portanto, vou pegar numa frase do Comissário do Ambiente da Europa, que eu acho que diz tudo, que é: a próxima economia verde, sem azul, é só amarela. Portanto, é bom que não se esqueçam do oceano nesta nova recuperação. Muito obrigada, Helena, pela contribuição. Se alguém, ainda não tivemos alguma questão, se alguém ainda quiser colocar, temos mais 5 minutos para terminar a sessão. Se alguém quiser, pode pedir para partilhar. Se não, eu acho que, pelo menos esta última questão, as três das convidadas fizeram um comentário. Se a engenheira Ana Brita Melo quiser deixar uma consideração para também encerrarmos, porque acho que também não tenho tempo de avançar para próximas. Força. Pronto, eu não poderia estar mais de acordo com o que vocês disseram. Aqui talvez só adicionar que, portanto, a maior parte da atividade do EIVEC é feita no âmbito de projetos públicos, projetos de investigação com consórcios europeus, e o maior desafio durante estes meses tem sido não perder aquele contacto que nós estamos habituados a ter nas reuniões periódicas, mas vimos que também é possível fazer de outra forma, ou seja, às vezes há necessidade de reestruturar as reuniões de outra forma, mas isso é possível, e também minimizamos assim todas aquelas deslocações que nós fazíamos, muito frequentes, até às vezes com demasiada frequência, e portanto isto faz-nos pensar um bocadinho que a abordagem também daqui para a frente nos projetos europeus tem que ser de outra forma, mas que também é importante aquele networking que se faz, aquela convivência social que está associada
às reuniões e que nós desta forma perdemos. Portanto, há que repensar um bocadinho como é que nestas situações podemos lidar de outra forma com os nossos projetos europeus. Portanto, esta no fundo é uma preocupação que nos tem surgido agora. Muito obrigada. Eu agradeço a todas a presença. Se calhar vou deixar como a última palavra à Catarina como porta-voz da comunidade lideira, só da questão de que formas é que a juventude portuguesa poderia contribuir para a construção do futuro resiliente que vocês tanto referiram e pediram na carta, além de assinarem a vossa carta, quem não o tenha feito, deixava se calhar essa última palavra à comunidade lideira. Força, Catarina. Microfone, desculpa. Obrigada, Eugénia. Há muitas maneiras de participar na sociedade. Há através do voto, como nós sabemos, mas também há através da participação como voluntariado, a participar em organizações e a dar o nosso corpo a uma causa. Há a causa das alterações climáticas, há outras causas também. Nesta semana até tem-se falado noutras, mas é importante que os nossos valores conectá-los a uma causa e lutar por ela. Eu acho que é importante não só nas alterações climáticas, mas noutros temas também. E speak up, não é? Essa parte que existe sempre em temas com os amigos, no dia-a-dia com as pessoas que conhecemos, desconstruir determinados pensamentos, determinadas conclusões e pesquisar muito, porque a verdade é que também vejo que, em termos da sustentabilidade, há muita coisa que se diz sustentável e que não é, e, portanto, eu acho que nós temos um papel muito grande também, é uma responsabilidade muito grande de, antes de partilhar qualquer coisa, informarmos muito bem sobre ela e, às vezes, até tentar perceber diferentes perspectivas sobre o mesmo problema, de forma a que não estejamos a contribuir mais para este greenwashing que muitas vezes existe tanto. E pronto, é isso. Muito obrigada, Catarina. E obrigada, Catarina, Raquel, doutora Helena Vieira e engenheira Ana Britimel por dedicarem o vosso tempo. O Summit ainda vai continuar. Temos mais ou menos pouco mais de 30 minutos de sessões e depois haverá também a parte de networking, de convívio online. Obrigada por estarem juntas com a Sustainable Ocean Alliance, mesmo com a distância que temos entre nós, mas estarem aqui connosco. E também quero deixar para quem estiver a assistir, não foi muita gente, mas foi valiosa, acredito que está a acontecer muita coisa ao mesmo tempo, tem a haver muitas escolhas. Também tem a área de networking, se quiserem conhecer alguém e falar diretamente com alguém, também estejam à vontade com a comunidade aqui presente. E muito obrigada a todas e espero que mantemos em contacto e juntas neste caminho pela sustentabilidade do oceano e do planeta. Obrigada. Obrigada e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Obrigada, Eugénia.